Tudo bem com vocês, estudantes? Estão se cuidando, usando máscara, cuidando da higiene? Lembre-se que se precisar sair, tome esses cuidados, ok? Leve seu álcool gel na bolsa. Muito bem, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Como sempre, nós vamos relembrar o conteúdo que vimos na última aula, até porque temos uma atividade para corrigir, quero ver se você acertou, hein? E aí, vamos para o conteúdo novo. Então, vamos relembrar comigo? Então, olha só, relembrando, a gente viu lá, então, este cartaz, né, que diz: respeito não tem cor, tem consciência. Lembra? Em homenagem, né, ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Vimos também, né, outro cartaz que dizia: discriminação, não. Conversamos também sobre, né, frases em que a gente deve mudar no dia a dia, para que a gente não haja, né, de forma racista. E aí, selecionamos duas palavras referência. A palavra consciência e discriminação. Lembra que a partir desta palavra nós descobrimos que aquele encontro, né, do S e do C, em alguns momentos ele é um dígrafo, em outros ele é um encontro de consoantes, um encontro consonantal. Muito bem. E aí, quando a gente conversou sobre essas palavras, a gente percebeu que nós temos uma diferença entre o som, né, a pronúncia que a gente faz, e na hora em que nós vamos separar em sílabas. Por exemplo, aqui, né, temos a palavra consciência. Quando esse encontro é um dígrafo, percebam que é um som único, né? Consciência, dá a impressão até que é o som da letrinha S. Mas na hora que eu vou separar, eu tenho um segredo, uma regra da língua portuguesa. Já já nós vamos relembrá-la. Diferente da palavra discriminação. Olha o som, quando eu falo a palavra discriminação, automaticamente eu percebo que, apesar de ter o encontro do S e do C, eu consigo ouvir o som da letra S, como também o som da letra C na sílaba CRI, né? Ó, discriminação. Diferente, né, do que acontece quando eu faço a pronúncia da palavra consciência, né? Eu não consigo perceber separadamente o som da letra S e da letra C. Por isso, a gente vai ter uma diferença. A diferença do som que a gente escuta para a separação silábica. Algo que a gente já vem aprendendo nas últimas aulas, em que a gente pode fazer o som e aí contar quantas vezes eu abro a minha boca é a quantidade de sílabas. Mas percebam agora que nessa regra aqui, a gente vai separar a sílaba diferente da nossa pronúncia. Vamos ver? Então, olha lá, som versus sílaba. Então, quando eu coloco lá a palavra consciência, olha só essa primeira sílaba, ela veio acompanhada do S. Quando eu falo, né, consciência, dá a impressão que é o si, né, que eu tenho que separar. Mas não, é cons. Em seguida, o si, em seguida o em, e por último, o cia. Então, olha como fica, consciência, certo? Agora, percebam que, diferente da pronúncia que eu faço, né? Então, o S acompanhou ali a primeira sílaba e o si ficou separado. Já na palavra discriminação, ao falar, ao pronunciar, ao contar o número de vezes que eu abrir a minha boca, vai ser exatamente do mesmo jeitinho que eu vou separar a sílaba. Perceba. Opa, pulei lá. Nós temos 4 sílabas na palavra consciência, certo? Vamos contar lá? Consciência. Agora sim, vamos voltar lá para a palavra discriminação. Conte lá comigo, então. Discriminação. Muito bem. Perceba que o som ao abrir a boca para falar o S acompanha esse som, não é mesmo? Criminação. Então, aqui no encontro consonantal, eu percebo que
o mesmo jeitinho que eu falo vai ser o jeito que eu vou separar em sílaba. Diferente da palavra consciência, que eu falo e parece, né, que tem um som único, mas ao separar eu preciso separar consciência. Vamos contar lá então, antes que eu me esqueça, quantas sílabas tem a palavra discriminação? Conta lá. 5 sílabas. Muito bem. E aí nós tínhamos uma tarefa. Lembram? Vocês colocaram lá no caderno de vocês. Separe as palavras em sílabas, respeitando as regras aprendidas sobre as letras SC. E aí vocês tinham lá a palavra nascimento. Percebam o som. Se eu tenho um som único, é sinal que é um dígrafo. Vamos lá para a próxima, número 2, descoberta. Olha como eu consigo perceber a pronúncia da letra S e da letra C separadamente. Próxima palavra, piscina. Vou fazer a pronúncia de novo. Piscina. Temos S e C, mas vejam que eles formam um som único. Então é vou deixar vocês adivinharem. Número 4. Escrita. Escrita. Novamente eu tenho sons aí separados. Então é um encontro de consoantes. E agora eu pergunto, como que ficará a separação silábica? Como eu divido cada uma destas palavras em pedacinhos, né? Os pedacinhos que eu formo as sílabas e que com eles eu posso criar as palavras, né? Como será que eu posso separar nascimento? Apesar do som ser único, eu preciso respeitar a regra. A primeira sílaba vai ficar com nas e a segunda si, depois mento. Vamos conferir se você acertou? Olha lá. Nascimento. Separo o dígrafo SC, né? E aí a sílaba vai ficar com o som separado, né? Nascimento. E descoberta? Descoberta, eu posso usar aquela regrinha, né? De contar quantas sílabas tem abrindo a minha boca. Tente fazer você. Descoberta. Vamos conferir? Olha lá. Separamos em 4 sílabas. E agora a palavra piscina. Olha a pronúncia, né? Dá a impressão que eu só falo piscina, que eu tenho 3 sílabas. Isso sim, mas na hora de separar esta palavra em sílabas, eu preciso respeitar a separação do dígrafo. Então ficou piscina. Se você acertou, parabéns! Se ainda não conseguiu fazer a separação de forma correta, não tem problema. Continue tentando. É assim que a gente aprende. Vamos para o número 4. Escrita. Essa palavra eu também consigo separar pensando no som que ela me traz. Quantas vezes eu vou abrir a minha boca para contar as sílabas? Escrita. Vamos conferir? Escrita. Olha lá, o S acompanha, né, a letrinha E e faço o som de es. Escrita. Muito bem. Até aí, a gente estava revendo, não é mesmo? Lembrando das separações silábicas, algo que a gente vem construindo, né, durante todas as aulas, muitas aulas. Só que eu te pergunto, por que a gente aprende a separar em sílabas? Parece uma coisa não é tão óbvia ficar contando quantas vezes eu abro a minha boca, quantas sílabas tenho, professora. É porque, na verdade, cada vez que a gente aprende a separar em sílabas, a gente vai aprender como eu posso colocar esta mesma palavra na linha do meu caderno e caso essa linha acabe, como que eu separo? Eu não posso simplesmente partir a palavra lá onde acabou a minha linha. Eu preciso respeitar a quantidade de sílabas, a segmentação em sílabas. Para ficar mais claro, acompanha comigo aqui essa explicação. Olha lá. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Por que aprender a separar em sílabas? Vamos lá. Trouxe aqui mais um cartaz para que a gente observe.
Lá embaixo, no canto esquerdo, localizou o canto esquerdo? Tem uma frase escrita assim: todos na luta contra a discriminação racial. Por que nós dizemos não a toda forma de preconceito? Vou selecionar a frase central deste cartaz. Olha lá. Todos na luta contra a discriminação racial. E nós vamos pensar assim: se eu escrever esta mesma frase nas linhas do caderno, certo? Vou colocar esta frase lá, ó, lá naquele pedacinho ali, né, que eu selecionei, que representam as linhas do nosso caderno. E eu começo a escrever e de repente a palavra que nós aprendemos agora mesmo, discriminação, não cabe na linha. Olha lá como ela ficou. Todos na luta contra a espacinho. Eu coloquei ali um hífen para marcar essa separação silábica. E o minação ficou embaixo. Então, eu preciso saber em quantas partes a palavra discriminação pode ser dividida para que eu faça a separação silábica na linha de forma correta. Então, olha como ficou. Vou ler novamente. Todos na luta contra a discriminação racial. Agora, só dessa forma que eu posso separar? Não! Lembra que a gente viu que a gente pode separar ela em vários pedacinhos? Ora, eles podem ficar juntos, ora, eles podem ficar separados. Então, vamos ver mais um exemplo. Olha lá. Todos na luta contra a E aí eu escrevi o resto embaixo. Discriminação racial. Outra forma correta da separação de sílabas desta palavra, né? Então, mais um exemplo lá. Outra forma. Todos na luta contra a E o nação foi para baixo. Discriminação racial. Vejam como tem várias formas da gente separar em sílabas a mesma palavra, permitindo assim que a gente escreva nas linhas ali do nosso caderno e aí, opa, não coube, eu posso ir para a linha de baixo, mas eu não posso fazer qualquer separação. Eu preciso respeitar cada pedacinho. Portanto, conhecer a separação silábica é fundamental no nosso dia a dia. Principalmente na hora em que a gente vai escrever ali no caderno, a hora que acaba a linha ou que o papel ficou pequeno. Certo? Então, agora que você já aprendeu por que é importante separar as sílabas, a gente ainda vai continuar praticando algumas vezes. E olha lá, eu trouxe aqui mais um exemplo. A gente vai ver que discriminação pode ser separada, né, essa palavra, de várias formas, como a gente viu. Então, dis e depois criminação, discriminação, discrimi e depois nação, e ainda discrimina. Opa, e o som não coube na linha? Ele pode ficar separado. Então é bem importante a gente praticar, a gente descobrir as formas em que a gente pode separar a mesma palavra. E como em todo momento em que a gente faz descobertas novas, em que a gente aprende um conteúdo novo, a gente registra. Não vai ser muito fácil, mas a aprendizagem acontece assim, nos desafios. Então você vai pegar o seu caderno, o seu lápis, vai organizar essa atividade que eu vou propor agora e vai tentar descobrir diferentes formas que a gente pode separar a palavra nascimento. Pensando de acordo com essa atividade que eu mostrei. Acabou sua linha, como você pode separar esta palavra? Certo? Vou dar um tempinho para você organizar o seu caderno e tentar resolver este desafio. De que formas podemos separar a palavra nascimento? Não só nos pedacinhos em que a gente faz a fala, mas na hora de escrever. Como será que eu posso fazer isso? Vamos lá?
Vamos lá? Você conseguiu descobrir pelo menos um jeitinho de separar a palavra nascimento? Se você conseguiu pelo menos um, parabéns! Olha aí, você já tentou e já está conseguindo. Eu vou mostrar aqui as formas que eu encontrei. Vamos lá? Então, estou escrevendo lá no meu caderno e faltou espaço na linha. Então, eu coloquei o nas e depois cimento na palavra, na linha de baixo. E vejam que ali nós temos uma palavra, né? A palavra cimento. Lembra que a gente já fez essa brincadeira de encontrar outras palavras, né? Dentro de uma outra. Então aqui a gente já encontrou a palavra cimento, ó. Nascimento. Mas professora, a minha linha ainda tem mais um espacinho. Será que caberia mais uma sílaba ali junto com o nas? Olha lá, eu posso separar nasce e depois na outra linha, mento. Mas e se na minha linha ainda coubesse mais um pedacinho, mais uma sílaba? Então eu teria lá nascimento e na linha de baixo o to. Muito bem, descobrimos por que é tão importante conhecer a separação silábica. Não é legal? E agora, como a gente já reviu, já relembrou do nosso conteúdo, e esse mês, o mês de novembro, vocês sabem, e estão acompanhando também nas aulas da professora Fabiola, é um mês em que nós estamos falando muito sobre a consciência negra. E na nossa aula de hoje não poderia ser diferente. Então, acompanhando lá as aprendizagens que vocês fizeram ali com o professor Juliano, não é mesmo? Ele também falou um pouquinho sobre a questão da consciência negra, sobre principalmente lá os quilombolas. Lembram? Lembraram dessa informação? E eu vou passar agora um vídeo que vai trazer o início, vai despertar a nossa curiosidade sobre o que nós vamos aprender na aula de hoje. Então assista o vídeo com atenção e relembre o que você viu lá na aula do professor Juliano e nós vamos conversar mais um pouquinho aqui, fazendo aqui as descobertas, as análises da escrita. Até já! Palmares, uma nação criada por negros fugidos de vários engenhos dessa região do Nordeste. Um vasto território do tamanho de Portugal que se espalhava desde o Rio São Francisco a oeste até o Cabo de Santo Agostinho, no litoral, a leste. Quilombo dos Palmares, terra de Zumbi, grande líder da luta pela liberdade. Os primeiros registros históricos da formação do Quilombo de Palmares são de 1597. O Quilombo durou mais de um século. Em 1694, aconteceu a Grande Invasão, o massacre, com a destruição física de Palmares. Na Serra da Barriga. O professor de História da Universidade Federal de Alagoas, Zezito de Araújo, é um dos responsáveis pelo resgate da história do Quilombo dos Palmares. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado.
Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento das correntes que era a Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. Entre Pernambuco e Alagoas, os escravos encontraram uma região montanhosa com densa mata. Em um século, o Quilombo dos Palmares já ocupava um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 11 mocambos espalhados por encostas e vales. O nome Palmares vem desses palmeirais de ouricuri, palmeira típica do Nordeste brasileiro, de onde tudo se aproveita. Ao contrário do resto das capitanias, a economia de Palmares era bem diversificada, aproveitando a riqueza da terra. Muito bem. Esse vídeo nos traz grandes reflexões, não é mesmo? E aqui ao fundo, né, na tela, eu já vou dar um zoomzinho aqui para que vocês possam ver com mais detalhes o que a gente está aprendendo. Porque, na verdade, quando a gente fala ali, né, da consciência negra, do dia 20 de novembro, a gente fala, né, de uma pessoa bem especial, né, que foi Zumbi dos Palmares. E falamos ali, a gente viu ali também que eles falam dos quilombos, né, dos quilombolas. E aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, nós temos, então, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Eu coloco ali até o endereço eletrônico para que vocês visitem essa página. Essa página, ela retrata como se fosse uma maquete viva, né, dos tempos, né, que Zumbi dos Palmares viveu, né, e construiu esse maior quilombo, né, das Américas. Então, eu trago aqui para vocês informações. Vocês vão ver que o site ele não está atual, assim, né, ele não está atualizado, mas algumas informações são bem importantes. Então, eu vou mostrar uma delas aqui para vocês. Olha só, este é o primeiro equipamento do gênero no país. Vejam que tem um mapa ali à direita, né? Porque ele reproduz como era, né, viver naquela época, a cultura africana, as construções, né, como eram as moradias. Então ele traz, esse parque existe, no Brasil, né? E agora, eu não sei como está, mas há tempos atrás era permitida a visitação, até para a gente conhecer essa história tão importante que é uma história, né, do povo brasileiro. Então, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares reconstitui o cenário de uma das mais importantes histórias de resistência à escravidão ocorridas no mundo. A história do Quilombo dos Palmares, o maior, mais duradouro e mais organizado refúgio de negros escravizados das Américas. Nele reinou Zumbi dos Palmares, o herói negro assassinado em 20 de novembro de 1695, data em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Fruto de uma luta de mais de 25 anos do movimento negro brasileiro, o memorial foi implantado em 2007 pelo Ministério da Cultura por meio da Fundação Cultural Palmares. No território original da longa e sangrenta batalha, a Serra da Barriga, para cujas matas milhares de negros escravizados rebelados fugiram durante o período de dominação holandesa. Para difundir este capítulo da história do Brasil, a Fundação Palmares preparou um passeio virtual pelo único parque temático cultural afro-brasileiro. Então, quando a gente... por que eu trouxe essa página? Porque é o momento em que a gente pode conhecer a história, né, do povo negro, dos escravos que fugiam e formaram, né, essa comunidade. E visitando esse parque, você consegue conhecer esta história.
mesmo que seja de forma virtual. Clique, navegue, conheça. Quanto mais a gente conhece, mais informações a gente adquire. E daí a gente pode sim conversar sobre com maior propriedade, defender o que é correto. Lembram? Não a discriminação. Então vamos adquirir conhecimento. E este site é uma obra, né, que é do povo. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ir em busca. Lá tem até um campo em que você pode entrar em contato com as pessoas do parque. E isso é importante, porque a gente conhece um pouco mais da nossa história, certo? E aí eu vou trazer aqui também, como vocês já conversaram bastante com o professor Juliano também na última aula, eu trouxe aqui algumas definições. Porque lembra que o dicionário ele nos ajuda a entender o desconhecido, né? Ele traz as definições. E eu trago aqui a primeira definição, que é quilombo. Você sabe o que é? Durante a aula do professor Juliano, se você não entendeu o significado dessa palavra, você buscou no dicionário? Então eu vou ler aqui para vocês a definição. Lugar secreto em que ficavam ou para onde iam os escravos fugidos, normalmente encoberto ou escondido em meio ao mato. E ele traz ali, né, o Quilombo dos Palmares, no Brasil, localidade povoada por negros que haviam fugido do cativeiro, sendo dividida e organizada internamente. Geralmente também havia índios. Então, quando a gente fala de quilombo, às vezes a gente fala assim, era um lugar dos escravos. Não só, né? Porque hoje ainda a gente tem, né, os quilombos e são organizações que elas se mantêm de forma diferente da nossa. Eles não são escravos, né? Isso era antigamente. Então hoje são os descendentes até mesmo, né, dos escravos, e eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa. Então eles são cooperativos, eles agem, né, todos por eles mesmos. Então é uma cultura que ainda existe, mas o que a gente tem que entender, até mesmo a gente viu no vídeo, né, é que não é mais uma cultura, uma comunidade de escravos, e sim daqueles que carregam dentro dos quilombos, né, a cultura africana, sem esquecer das suas raízes. Então esse conhecimento a gente precisa ter. E dentro dos quilombos, o que nós temos, né? Quem é que mora lá, né? São os quilombolas. Olha lá, são habitantes de quilombos. Então, enquanto no período da escravidão o termo referia-se a escravos africanos e afrodescendentes que fugiram dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenas propriedades para formar pequenos vilarejos chamados quilombos, nos dias de hoje, esse termo refere-se aos descendentes desses povos, que vivem em comunidades rurais, suburbanas e também urbanas, caracterizadas pela agricultura e por manifestações culturais que têm forte vínculo com o passado africano. Então, existe? Existe, né? Faz parte da história? Sim. Porém, existe de uma outra forma, de uma outra maneira, né? É uma comunidade que vive a sua cultura, certo? E como a gente faz nas nossas aulas, vamos analisar a escrita. O que será que nós vamos descobrir hoje? Vamos ver? Então, trouxe aqui para análise, né? Analisando a escrita, as palavras quilombo e quilombola. Qual será o segredo de escrita da aula de hoje? O que será que elas têm em comum, né? Então hoje nós vamos falar do segredo da letra Q, que vem lá de quilombo, que agora a gente já sabe o que existe, que faz parte da história, e quilombola, que também já descobrimos, né? Os habitantes do quilombo. Para falar da letra Q, vamos pensar lá um pouquinho. É uma consoante que vem sempre acompanhada da vogal U. Então, ao escrever a letra Q, automaticamente eu preciso escrever a vogal U. Percebam lá, ó. Quilombo
Vem o Q, o U e uma outra vogal para dar o som, né, de que. O mesmo acontece em quilombola, olha só. Certo? Vai acontecer também na palavra esquina, olha lá, que. E na palavra quero. Mas, professora, temos regras no uso da letra QU? Sim, temos também dígrafo, que é algo que a gente vem aprendendo nas nossas aulas. Quando que vão aparecer? Presta atenção na regra. Temos lá as letras QU. Quando ela vem acompanhada da vogal E e também da vogal I, nós dizemos que nesse encontro temos um dígrafo. Isso acontece porque a vogal U não é pronunciada. Vejam, quando eu faço o som do que, eu consigo ouvir o som da letra U? Por exemplo, quilombola. Eu só ouço o som do que, quase como se ele não existisse ali a letrinha U, né? Fosse o Q e o I só. Mas a regra é que tem a letra U, mas esse U não tem som. Agora perceba a outra regra. Quando a letra Q e U dá a mão para a vogal A, né? Elas se encontram. E quando a letra QU se encontra com a vogal O, nós temos lá um encontro que não é um dígrafo. Por quê? Porque ao pronunciar a sílaba quá, percebam como a letra U eu consigo perceber no som. Olha lá, quá. É quase como se tivesse um C e um U ali, né? Quá. Então, portanto, se a letra U está em evidência no som, na pronúncia, não é um dígrafo. O mesmo vai acontecer lá em quo. Olha só, quo. Parece difícil, né, de fazer essa pronúncia. Faça você também. Quá, quo. Você consegue perceber a presença da vogal U. Portanto, não é um dígrafo como em que e que. Certo? Olha lá alguns exemplos. Então, quando eu falo quadrado, olha lá a presença do U no QUA, quadrado. Agora, essa palavra aqui, ela pode ser escrita de dois jeitos. Eu trouxe aqui com QU, porque a gente está trabalhando, né, com a pronúncia dessa palavra. Então, eu digo cota, mas eu também posso falar cota, né? A cota quer dizer um pedacinho de alguma coisa, né? Então, olha lá. Quota, eu escuto o som da vogal U. Portanto, não é um dígrafo. Mas temos exceções? Sim, a língua portuguesa tem exceções. Por exemplo, na palavra 50. Olha lá que eu tenho a letra Q, U e o E, mas eu escuto o som da vogal U, 50. Então, não é um dígrafo nesse caso. E tenho certeza também que vocês lembram que bem antigamente este som vinha acompanhado do trema, que são aqueles pontinhos em cima da letra U. Algo que não usamos mais. Hoje a língua portuguesa tirou o uso, né, do trema. Então, quando eu falo 50, eu escrevo ele, né, a palavra com Q, U, E, e faço essa pronúncia diferente, né? Diferente lá de quando eu falo parque, né? Olha, 50. O som é bem diferente. Na palavra parque, eu tenho um dígrafo, porque o U some. Mas na palavra 50, eu já consigo perceber a presença da vogal ali, né? U, que acompanha a letrinha Q. Certo? Chegou o momento da gente praticar? O que vocês acham? Vamos praticar a oralidade, a percepção dos sons? Vamos lá? Olha só. Eu vou colocar aqui algumas palavras e vocês vão praticar a leitura percebendo o som. E vamos tentar descobrir, será que é um dígrafo ou não é? Vamos para a primeira. Olha lá.
você vai ver que vai correr uma cor diferente em cada uma das palavras, até marcando a separação das sílabas. Vamos começar pela primeira, na linha de cima, do lado, aí para você provavelmente será o lado direito, né, da tela. Não, esquerdo, você está olhando, perdão, do lado esquerdo, na linha de cima. Então vamos lá, vamos ler a palavra quarto. Quarto. Escutamos o som da vogal U ou não? Vamos ler de novo lá. Quarto. Então a gente percebeu a presença da vogal U. Então não temos um dígrafo. Agora vamos ler ao lado. A palavra é querosene. Querosene. Na hora que eu fiz a pronúncia, eu escutei a presença da vogal U ou não? Não, não é mesmo? Então é um dígrafo, porque afinal, duas letrinhas que se juntaram formando apenas um som. Agora lá embaixo, olha lá, uma palavra diferente. E eu não vou dar a definição, vou deixar que vocês procurem no dicionário também. Essa também é uma tarefa, olha lá. A palavra é oblíquo. Vamos ler? Oblíquo. Eu escutei a vogal U ali no final, no meinho entre a letra Q e a letra O. Sim, né? Então, portanto, eu não tenho aqui um dígrafo, porque eu escuto a presença de cada uma das letras. Oblíquo, certo? E vamos para a última. Olha só. Quilo. Eu escutei a presença da vogal U ao falar, ó, falei em voz alta, quilo. Não escutei. Portanto, eu tenho a junção ali da letrinha Q com a letrinha U, formando um dígrafo. Então, eu tenho a palavra quilo. Muito bem. Não, aqui no caso é um dígrafo, né? Porque a gente não escutou o som da vogal U. Certo? Vamos ler uma última vez, faça em voz alta. Vamos ler todas agora. Quarto, querosene, oblíquo, quilo. Muito bem. Pense em outras palavras também que trazem esses segredos de escrita relacionados à letra Q. Você vai percebendo que aos poucos algumas palavras a gente faz a pronúncia da vogal U, né, faz o som, em outras nem tanto. Certo? Muito bem. A gente já praticou, né, a oralidade, fazendo a pronúncia dessas palavras, para que a gente vá percebendo os sons. E cada vez que a gente percebe os sons, a gente também melhora a nossa escrita, porque vai lembrando destas regras e vai colocando no papel. E como toda a aula, né, todo conhecimento que a gente vai aprendendo aqui, a gente registra. Por que, professora, temos que registrar? Porque quando a gente registra, a gente lembra, a gente vai percebendo se a gente tem alguma dúvida e vai escrevendo no papel. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça, você pode mandar uma mensagem para sua professora, ela pode encaminhar e a gente vai discutindo aqui, trazendo nas aulas as dúvidas de vocês. Então vamos para a atividade? Olha só. Agora, lembra que eu falei que você deveria também procurar o significado da palavra oblíquo no dicionário? Já que nós estamos trabalhando, né, bastante com o dicionário, tanto pode ser o físico, né, o dicionário em forma de livro, quanto pode ser o dicionário online, você vai fazer o quê? Olha o enunciado. Procure no dicionário e copie outras palavras que são escritas com as letras Q-U. Vejam que eu não determinei quantas. Você vai poder escolher, vai folhear ou vai, pedir ali no dicionário online, lá no campinho de busca, palavras com Q-U. E aí não basta só escrever. Lembra que você precisa praticar a leitura, perceber se é um dígrafo, se não é, perceber se o U, ao fazer a pronúncia, ele aparece ou não, certo? Então, esta é uma tarefa que você precisa fazer com bastante dedicação. Vamos lá?
Se você descobriu novas palavras, parabéns, fico orgulhosa pela sua tentativa. E a nossa aula está chegando ao fim. E como sempre, trago um pensamento. Vamos lê-lo? 20 de novembro. Com certeza vocês conhecem, né? A professora Wanda. Vocês viram lá na aula do professor Juliano. E como eu também assisti aquela aula, eu selecionei esta fala da professora Wanda, que é bastante significativa. 20 de novembro. Essa luta é pelo fim do racismo. Ela não é uma luta nossa, dos negros e negras desse país. Ela é uma luta de toda a sociedade. Professora Wanda de Oliveira Gomes Pinedo. Então, como a gente tem visto nas nossas aulas, conheça a história. Até mais!